Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos Jane Maria Tavares de Jesus, da Futura Imóveis. Bem-vinda, Jane, tudo bem? Tudo bem. Jane, te apresenta pra gente. Eu quero saber um pouquinho da tua infância, de onde tu é natural, o que tu aprontava de pequenininha. Aprontava nada, vou mentir, já começar. Não, meu nome é Jane, como tu disseste. Eu tenho hoje 44 anos, mãe de 4 filhos e vó de 4 netos também, que são nossas vidas, né? Eu nasci, na verdade, na Argentina. Meus pais vieram pra cá quando eu tinha 1 ano e meio. Né, diretamente para a cidade de Teutônia. Na época era Estrela ainda, né? Pertencia a Estrela. E, na verdade, eu me considero natural daqui, porque como eu vim com 1 ano e meio para cá, né, cresci, tive toda a minha juventude, estou até hoje aqui, e eu acho que não sairia daqui para nada. Já morei em outras cidades também, meu marido era militar, morei em São Gabriel por um tempo, mas as nossas raízes são aqui e vão permanecer aqui. Graças a Deus, nossos filhos também, tirando uma que é policial, mora em Porto Alegre, mas os outros também estão todos em roda da gente, então a gente tem a família toda muito unida. Já começa matando minha curiosidade. Teus pais vieram da Argentina diretamente a Teutônia. Tinha parentesco? Como é que souberam da cidade? Na verdade, meus pais são brasileiros, né? Então, eles moraram sempre muito ali na fronteira, na parte de Porto Lucena, Santo Cristo, aquela região. E tinham parentes deles que já moravam na Argentina, né? Então, eles casaram, tiveram meu irmão mais velho e foram morar na Argentina. E lá fizeram a vida deles, tiveram o resto dos filhos, digamos assim, né, os outros filhos, lá. E depois de um tempo, né, eu acho que pelo pai sempre conta, era uma época que estava um pouco mais difícil, que eles eram colonos, né, tinham terras. Começou a ficar um pouco mais difícil para lá, eles decidiram retornar. E tinha um irmão do meu pai que já morava em Encantado. Então, perto na região aqui, né, e acabou vindo para cá passear e acabou gostando e trouxe o resto da patota toda pra morar aqui também. Tu tem quantos irmãos? Eu tenho mais 4. Eu sou a caçula, né? Tenho mais uma irmã e 3 irmãos. Família grande, como é que foi tua infância por aqui? Onde é que tu estudou? Eu estudei quase que todo o período escolar na ESEG, né? Meus irmãos também. Teve 2 anos que eu estudei no August, mas a maioria do tempo no Gomes também, depois ensino médio, né? Período à noite, então. Mas eu parei de estudar muito cedo, porque eu engravidei com 15 anos, né? Tive as minhas gêmeas com 16. Então, eu fui mãe muito cedo e, digamos que deixei de lado a parte dos estudos, né? Me tornei mãe, casei muito cedo, fiz 16 na sexta e casei no sábado. E, então, assim, um período bastante longo na minha vida, os estudos ficaram meio que de lado. Eu passei a representar o papel, digamos que só do lar mesmo, né? Trabalhar, filhos, né? Esposa. Com 1 ano e meio, quando elas tinham 1 ano e meio, eu tinha 18 anos, eu acabei me separando do meu primeiro marido, né? Que era pai delas. Continuamos ótimos amigos, ele é um ótimo pai, até o dia que ele veio a falecer, quando elas tinham 9 anos. Mas assim, a gente sempre teve uma relação muito boa. E 4 meses depois eu conheci o atual marido que eu tenho hoje. Então hoje a gente já construímos. O resto da minha vida foi construído ao lado dele, né? Que é o meu parceiro até hoje. Tinha 2 filhas já gêmeas, então tivemos mais 2 filhos. E tá aí, família enorme já também. Hoje eu tenho 44, ele tem 46, então somos avós novos, que ainda conseguem curtir muitos netos, né? Então, bem feliz, assim, com a família que a gente criou. Jane, como começou a tua vida profissional? Na verdade, assim, como eu te falei, a parte de estudos, né, acabou ficando um pouco para trás. E depois, sim, que eu tinha os filhos criados, assim, da minha infância, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu realmente só parei de estudar quando eu não conseguia conciliar. E trabalhava e tinha 2 filhas também. Dose dupla. Dose dupla de início já, né? Então, assim, mas os estudos sempre fizeram muito... Eu estudo até hoje, então eu gosto muito, eu não consigo ficar muito tempo sem realmente estar fazendo alguma coisa, enfim. E isso ficou meio que para trás, só que era a minha vontade muito grande de, né, retornar ao estudo. Então, antes, sempre tive trabalhos, né, tipo a fábrica de calçado, né, muitas vezes fiz faxina, né, então
digamos que a minha ascensão profissional não vem de muitos anos, né? Então, digamos que 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu ainda fazia faxina, sabe? Então, tipo assim, foi meio que um crescimento quando eu busquei. Agora meus filhos estão criados, agora eu vou pensar em mim, agora sou eu, digamos assim, né? Então, meus filhos já estavam, digamos que se não eram mais bebês, não eram mais crianças, cada um, né? E então eu fui buscar estudar, eu estudei, fiz Enem, passei no Enem, fiz faculdade, depois veio a oportunidade, eu fui gerente da Mobília alguns anos, comecei como vendedora, 6 meses depois passei para gerência, então trabalhei um tempo lá, sempre gostei muito do trabalho com pessoas, fiz parte do pessoal do artesanato aqui de Teutônia, tive lojinha de artesanato, então tipo, o contato com pessoas sempre fez parte, gosto muito, né, dessa parte. E conciliando com os estudos foi meio que tudo acontecendo, sabe, assim, foi meio que... E daí um tempo eu tinha terminado a faculdade, estava trabalhando com meu irmão. Faculdade, né? De quê? De processos gerenciais eu fiz, né? Tinha terminado, estava trabalhando com meu irmão que tinha vidraçaria em Canabarro, né? Após sair da Mobília. E veio a oportunidade na época da imobiliária que o seu Egon Herle abriu, que era da Núbio, né? Então eles me convidaram para fazer parte de lá, ajudei eles todo no processo de abertura, enfim, todas as questões. Então fui fazer o curso de corretor, então, para isso, né? E dali para diante foi que me apresentaram essa profissão, na verdade, que eu tô até hoje, que eu amo, né? E eu ia te perguntar agora, tu já conhecia a função, tu já tinha trabalhado, tu tinha pelo menos alguma ideia de como era trabalhar com imóveis? Não, na área imobiliária, zero, absolutamente nada, assim. Além de cliente, claro, né? Mas na parte de trabalho mesmo, né? Como profissão, não tinha nunca nem imaginado, né? Não tinha nunca jamais passado pela minha cabeça essa... Tinha outras, né? Porque tu sempre tem. Eu sempre digo assim que tu tem sonhos e tu tem projetos, né? Então, nada relativo a imóvel estava nos meus planos. Até aquele momento, né? E assim a profissão te conquistou? Muito, muito. Bom, para ser corretor precisa fazer um curso. Conta pra gente um pouco como é que funciona e como é esse processo até você estar preparado a oferecer um imóvel ao cliente. Na verdade, existem várias formas, né? Existem hoje os cursos, como tem na Univates, né? Que tu faz presencial e tem a distância também. Eu, na época, até pela questão que eu ainda tinha os filhos e tal, optei por fazer a distância, né? Então, tu faz uma prova, é mais ou menos assim como tu tem que ter a certificação, tu tem que ter a carteirinha, tu paga anuidade, né? Então, assim, é todo um processo que eu acho bem bacana, assim, porque tu tem que estar preparado para trabalhar com aquilo, né? Não é, eu sempre digo assim, qualquer produto, na verdade, né? Porque tu tá vendendo algo. Então, assim como tu vai trabalhar numa fábrica ou numa loja de móveis, tu tem que entender dos móveis para vender, tu tem que saber. Então, não adianta tu colocar um vendedor lá, vai te vender de alguma forma se tu chegar e tu souber exatamente o que tu quer. Mas o cliente, ele tem dúvidas, né? E o que me conquistou em tudo isso foi a troca que a gente tem com as pessoas, sabe? Como eu vim de família muito humilde, então eu me identifiquei por inúmeras vezes com as pessoas que me chegavam, eu quero fazer um financiamento, eu quero fazer, né, Minha Casa Minha Vida, né? Porque depois mudou de nome, mas enfim, né? E daí tu passar todo aquele processo com o sonho da pessoa de ter a casa dela, de deixar de pagar aluguel, de estar pagando o que ela... Então, todo aquele processo sempre me encantou muito, sabe? Não gosto de dizer assim que eu tenho como escolher, mas assim, eu acho que o que me dá mais gratificação é aquela pessoa que mais humilde, que consegue conquistar a primeira casinha, sabe? Tu ir num loteamento, assim, às vezes eu gosto de dar uma volta, vem num loteamento e ver um monte de casinhas, assim, pequenas por enquanto, né? Mas que eu sei que era o sonho daquela pessoa. Então isso eu acho que é muito gratificante, saber que tu fez parte daquilo, sabe? Que tu ajudou naquele processo. O sonho de cada cliente se torna um pouquinho teu. Mais ou menos isso. Mais ou menos, bem isso, eu acho que, na verdade, assim como muitas frustrações, né, não foi nenhuma nem duas vezes que eu chorei junto com um cliente que não conseguiu por algum motivo, né, então eu sou uma pessoa extremamente emotiva, eu sou assim, eu digo que gosto muito daquela música do Oswaldo Montenegro, que ele diz que metade de mim é amor, a outra parte também, então eu acho que é mais ou menos isso, sabe, então eu me emotivo muito, as frustrações e tanto as alegrias e tristezas dos clientes fazem parte de mim também, então assim, quando eu não consigo fazer, quando eu não consigo, e não é nem só a parte de compra, mas às vezes assim a parte de locação é um pouco difícil, né? Porque a gente mora numa cidade que, graças a Deus, tem bastante emprego, né? E vem muitas pessoas de fora, né? Então assim, o preconceito faz parte
do ser humano como um todo, né? E claro que a gente precisa ter todas os cuidados na área de aluguel também. Então, assim, é frustrante também quando uma pessoa vem de fora e tu não consegue ajudar, porque ou elas não passam no processo que precisa ali para locação, documentação, ou por algum outro motivo eles não conseguem uma casa que consigam pagar, porque às vezes tem tudo isso também, questão de se encaixar dentro do perfil do cliente, né? Então isso também, a frustração e as alegrias não são só na parte de venda, são na parte de locação também, né? Então assim, a gente já teve, eu sempre brinco assim, que a gente já teve aquele cliente que chegou para procurar uma casa e passou toda a documentação e toda vez que vinha pagar o aluguel vinha bêbado pagar. Mas foi um ótimo cliente que nunca atrasou um dia, pagava adiantado. E tem outras vezes que pessoas que tu nem imagina acabam atrasando o aluguel por inúmeros motivos, né? Mas então o preconceito é sempre bem complicado. Em cidade pequena a gente tem muito isso, né? De se conhecer todo mundo, de fazer um pré-julgamento. Então assim, eu acho que a frustração e as alegrias estão nas duas áreas, tanto de locação quanto de vendas também, né? Jane, quanto tempo como funcionária de imobiliária? Na verdade, como eu te falei, eu comecei na Danúbio. Ali foram 2 anos, então é um processo até que primeiro eles queriam fazer uma união, enfim, começou a mudar as mudanças de ideia. Foi quando eu fui convidada pelo antigo proprietário da Futura a fazer parte do quadro funcionário deles, né? Então, ajudei no processo de fechamento da Danúbio ali, toda aquela função, e passei a fazer parte do quadro, então, da Futura Imóveis como corretora, né? Aprendi muito, né? Porque, na verdade, enquanto eu era recente na profissão, aprendi muito com eles ali também, né? E só tenho a agradecer. E hoje sou a proprietária. É aí que eu queria chegar. Há pouco tempo você assumiu como proprietária da Futura Imóveis. Isso. Um passo grande, um desafio novo. Afinal, é diferente você estar como funcionária e agora cuidar do próprio negócio. Conta pra gente como foi esse processo. Na verdade, assim, a Futura, ela era de propriedade do Elton Refliger, que todo mundo sabe, né? Só que eu acho que o objetivo de cada um é diferente, né? Então, quem estava à frente cuidando, que era a filha, o genro na época dele, tinha outros objetivos, né? Que não eram propriamente, até tinham planos de ir para fora do país, enfim. Começou toda aquela, então, para saber o que seria feito. Inicialmente existia um projeto de união ou, né, alguma coisa assim, e eu passaria a ter uma outra função, mais de gerência, alguma coisa assim, mas chegou no momento que foi decidido, então, não quero vender e pronto, né? E a gente conseguiu entrar, então, só que no dia, assim, eu fiquei meio assim, né? Meu Deus, vai vender, e agora? O que vai ser de mim, né? Só que eu acho que tudo na vida da gente é assim, eu sempre digo assim, às vezes, se eu pensei no dia, não tenho como comprar, tá, mas peraí, né? Eu acho que tudo que se apresenta pra ti como oportunidade, tu tem que parar e pensar. A primeira coisa como ser humano é ter o medo, né? É o medo, não posso, isso não é pra mim, não, mas peraí. Então isso é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, assim, tá, mas peraí, se deu essa oportunidade, deixa eu parar e deixa eu pensar. Então a gente entrou num acordo, fiz, né, a minha proposta e ele a dele, e a gente conseguiu se acertar dentro do que seria possível para mim e para ele também, né? Então, desde 2020, estamos aí à frente da Futura, então, como proprietários. Qual é o diferencial da Futura Imóveis? Olha, tu sabe que como eu sempre digo assim, que eu não posso ser diferente na minha profissão do que eu sou como pessoa, né? Então, como eu já te disse anteriormente, eu sou muito coração, né? Em primeiro lugar. Mas claro que tu precisa, ainda mais quando tu passa a ser proprietário de qualquer negócio. Tu tem todos os desafios, tu tem empregos que tu precisa manter, né? Então, são muitas responsabilidades que anteriormente não tinha, né? Antes eu sabia que, claro, eu tinha o desafio, eu tinha que vender, eu fazia o meu salário, mas ninguém dependia. Então, de receber o salário não dependia de mim para isso, né? Então, o desafio se tornou bem maior. E dentro da nossa profissão, hoje a gente trabalha só em família. Agora tem o Luias, então, que faz parte do quadro, né? Com o nosso parceiro também. Mas anteriormente era só família. E esse foi o objetivo que eu botei desde o início. A gente vai trabalhar só em família. Porque eu acho que fica muito mais fácil quando tu coloca pessoas que tu sabe. Eu sei exatamente como é minha filha, eu sei como é meu filho, e eu sei que eles vão seguir o que a gente tem de propósito dentro do que a gente ensinou como filhos, né? Porque não vamos ser hipócritas. Claro que dinheiro é importante,
é muito importante. Eu tenho isso como filosofia de vida, de que é importante, mas não é tudo, né? Então, assim, para nós um negócio é bom. Eu sempre digo assim, quando as 3 partes saem felizes, né? Eu como profissional, né, que eu tô trabalhando, eu preciso, claro, que ganhar o meu honorário também, mas quando as 2 partes, tanto o vendedor quanto o comprador, ou locador e locatário, quando as pessoas estão felizes, né? Então, esse eu acho que é o maior desafio, a gente colocar o coração junto com a profissão, sabe? Que não é assim, dinheiro a qualquer custo, não é fazer um negócio para simplesmente ganhar o dinheiro e depois, se é um bom negócio ou não é. Então, tipo, eu acho que esse é o maior desafio e eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso, sabe? Então, assim, não é aquela te empurrar um imóvel goela abaixo, não é assim, mas com que tu saia 100% satisfeito com o negócio que tu fizer. Eu acho que é mais ou menos isso. Traz pra gente, Jane, um pouquinho do que a Futura Imóveis oferece, tanto de serviços, de questão de financiamento, como é que a Futura trabalha e, se tu puderes, algumas dicas para quem tá nos ouvindo também. Sim. Hoje a gente trabalha tanto na parte de locação como venda, como te disse anteriormente também, e a gente tem inúmeros imóveis para locação, né? A gente ajuda na área também de documentação. Às vezes tem pessoas que compraram alguma coisa muitos anos atrás e é meio que de cidade pequena, às vezes não fazer a documentação, e isso é uma coisa que a gente orienta muito, né? Então, para quem estiver ouvindo e tenha comprado alguma coisa, como a gente costuma dizer, tu só é dono quando é registrado, né? Antes disso, existe até uma máxima que as pessoas brincam muito nessa área, que é vender um Minas Gerais 2 vezes, né? Então, para que as pessoas tenham ciência, até por questões de o processo depois, digamos assim, que passou muitos anos que a pessoa não registrou, para achar um documento que talvez seja necessário, tudo é mais difícil depois. Então, assim, a gente ajuda nessa área também de documentação, né? A parte de compra e venda, a gente faz contrato, faz avaliações. Então, na verdade, tudo que é dentro da área habitacional, fizemos simulações de financiamentos, né? Ajudamos na parte também de documentação. Então, quem faz financiamento conosco não sai de casa, a não ser que seja necessário para assinar o contrato. A gente busca documentos, a gente leva para assinar, a gente faz, digamos, porque a gente sabe que hoje quem vai fazer um financiamento, o teu horário de trabalho é bem complicado para conseguir certos setores abertos. Digamos, se tem que reconhecer uma assinatura, o tabelionato, às vezes é o mesmo horário de trabalho que a pessoa trabalha. Então, a gente tenta ajudar nessa parte também, né, de buscar e levar a documentação. E a gente sempre frisa, assim, o que precisar da gente, a gente tá na estrada, tá com o pé na estrada, né? Um medo que a maioria das pessoas sempre tem, eu digo medo, mas um receio, é porque documento, burocracia, envolve sempre muita papelada e aquele receio nas pessoas. Hoje em dia, até pelas questões de segurança, né? Muitas pessoas têm medo, até a questão de documentação. Às vezes a gente liga para pessoas de mais idade, preciso desse documento. Não, eu vou aí te levar, quando poderia ser resolvido com uma foto. Às vezes a pessoa até tem o WhatsApp, que hoje até na terceira idade é difícil quem não tenha, né? Mas eles têm um pouco de receio nisso, e eu acho que até certo ponto é bom, né, para que se tenha, mas que não é necessário, porque dentro do nosso trabalho, até hoje existe lei quanto a isso, a questão de proteção de dados, né? Então a gente tenta proteger de todas as formas, né? Tanto a documentação como o sigilo de negociações. Então eu acho que é nosso dever, né, como profissional e como pessoas também, né? Porque pode ser uma coisa, um documento, digamos, uma escritura, tu vai no registro, é público, né? Mas nem por isso tu precisa expor isso, né? Então, isso eu acho que é bastante importante para que as pessoas se sintam à vontade de trabalhar com a gente, né? E qualquer dúvida, a Futura está à disposição para ajudar. Quais são os contatos? Onde o pessoal encontra a Futura Imóveis? A Futura hoje está situada na Rua Major Bandeira 440, prédio novo, bem fundos com o hospital, né? No Maps, às vezes, gosto de confundir, porque como é um número novo, né? Então, às vezes, confunde um pouco, mas é bem de fundos com o hospital. Nós temos o telefone fixo, né? Que é o 3762-2275. Larissa normalmente vai atender lá com todo carinho, como sempre, que é a minha nora. E tem o WhatsApp, então, é 5199194-6243. É o WhatsApp, então.
né? E também estamos nas plataformas de redes sociais, Facebook, temos o Instagram. Então, qualquer uma dessas áreas que nos chamar, a gente vai prontamente responder com todo carinho, como sempre. Jane, agradecendo a tua participação no programa hoje, por compartilhar a tua história com a gente. Com certeza fica aí um exemplo para os empreendedores e também a dica para os futuros clientes da Futura Imóveis. Mas eu vou pedir ainda para te deixar um recado para o empreendedor que está nos ouvindo. Eu acho que o ano de 2023 começou, né, um pique bem bom para nossa área. Então, assim, a gente está aguardando, claro, que as taxas de juro ainda baixar, né? Mas eu acho que é bem promissor. E para nossa região aqui, os empreendimentos estão muito bons, né? A gente está num crescimento bem grande. Então, é a hora de empreender, então é a hora de comprar, é a hora de abrir ou o seu negócio, alugar uma sala, enfim. Eu acho que o 2023 vem aí bem promissor para todas as áreas, tanto para quem quer comprar, como para quem quer alugar alguma coisa. Jane, muito obrigada. Se quiseres mandar um abraço agora, fica à vontade. Mandar um abraço para minha equipe, né? Que são eu brinco que são meus polvos, né? Que são meu filho Natan, a Larissa, minha nora, minha filha Tayla, que tá de licença maternidade no momento, né? Luias, nosso parceiro, e o meu esposo, meu parceiro de sempre, né? Que tá sempre do meu lado. Então, ajuda em tudo, é o meu Severino, me ajuda em tudo lá no imobiliário. E a todos os nossos clientes também, que fazem com que a Futura seja o sucesso que é. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Jane Maria Tavares de Jesus, da Futura Imóveis. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.